Hora certa agora, 2h18. E a gente vai trazer para essa conversa também os nossos comentaristas, o Paulo Figueiredo e o Guga Noblar. Vamos começar pelo Figueiredo. Boa tarde, bem-vindo, Paulo. Essas acusações aí, no momento em que o presidente vai tentar uma reeleição, são graves. Podem prejudicar a campanha dele, na sua opinião, Paulo? Boa tarde a todos. Olha, pode prejudicar, pode não prejudicar também. Na verdade é o seguinte, a posição é sempre a mesma. Isso foi um caso de prisão preventiva, não há acusação, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Tem que investigar, tem que continuar as investigações. Agora, as etapas são as etapas que se seguem. Vem a acusação formal, ele tem o direito de defesa, direito de expor. O que está havendo agora nesse momento é um linchamento público da imagem de uma pessoa que nós não sabemos se é culpado. Né? Essa é a verdade. Não sabemos se o Milton Ribeiro é efetivamente culpado. Era uma pessoa que tinha uma conduta ilibada, quando foi indicado para o Ministério, não havia nenhuma denúncia, não pesava nada contra ele, uma pessoa muito respeitada em toda a carreira dele. Aliás, o próprio, isso causa estranhamento, porque o próprio havia denunciado a CGU, ele mesmo, o ministro, quando o ministro tinha denunciado a CGU a suspeita da parte dele de corrupção por parte de pastores. Eu estranho também o fato de não ter havido prisão dos prefeitos, que seriam os supostos beneficiários dessa história. Mas o que essa prisão, o que ela traz de fato, de concreto, é que ela destrói uma narrativa que a imprensa tinha construído de que a Polícia Federal não investigava, que o Bolsonaro tinha dominado a Polícia Federal, ela estava aparelhada. Isso acabou, né? Isso acabou de vez. Agora, às vésperas da reeleição do presidente, um ex-ministro foi preso por ação independente da Polícia Federal. Se foi correto ou não, agora você tem as etapas dentro do processo. Né? Prisão preventiva, tem que ter razão para essa prisão preventiva. E nós não tivemos ainda acesso qual o tamanho da robustez das acusações contra ele. O Zé Maria fez um comentário muito, muito bem feito, dizendo que essa é uma investigação que já já prestaram depoimento, é uma investigação que segue em estado avançado, então precisamos ver por que a prisão preventiva aconteceu. Havia perigo de fuga, havia coerção de testemunha, havia risco de atrapalhar o processo penal com destruição de prova, porque essas são as razões para a prisão preventiva. Né? Agora, a gente precisa devolver o senso das proporções. Né? O senso das proporções. Nós estamos falando aqui da possibilidade, não sabemos, de um ministro estar envolvido, não sabemos de que forma, possibilidade, em algum caso de corrupção. Agora, as mesmas pessoas que estão fazendo um escarcéu a respeito disso, elas são as mesmas pessoas que passam pano para o outro candidato, que é um homem condenado em 3 instâncias, no maior esquema de corrupção da história do Brasil. Né? Essa história de dizer assim, não há corrupção no governo Bolsonaro. Ora, há corrupção em todos os governos, como o presidente estava dizendo, 20 mil funcionários. Claro que você tem corrupção, e a corrupção em alguém que tem 30 ministérios pode estar dentro do primeiro escalão, vamos ver, de novo, tem que se apurar. Né? Agora, pode haver. Agora, comparar isso com o que nós temos como alternativa, que é o maior esquema de corrupção, um projeto onde todos os ministérios, e não sou eu que estou dizendo, quem disse é o delator Antônio Palocci, que era um dos homens fortes do governo. Todos os ministérios, todas as estatais serviam a um propósito de corrupção para financiar o projeto de poder do PT. Então, quando você coloca a possibilidade, repito, possibilidade, não duvido nada que essa previsão seja revogada em breve, a possibilidade de um ministro estar ali circunscrito num esquema de corrupção, que não há nenhum indício do presidente, com o outro candidato, que é um tricondenado, no maior esquema de corrupção na história, onde todo o governo servia a pura corrupção, quando a gente coloca as duas coisas no mesmo balaio, é sinal de que nós perdemos o senso das proporções. Agora, se o Milton Ribeiro é culpado, se não é culpado, o processo da justiça vai dizer, o presidente Bolsonaro pode ter se enganado. Não é essa história de ficar atribuindo ao presidente Bolsonaro a ideia de que ele é mito, de que Bolsonaro fez várias, como todos nós cometemos erros, fez várias péssimas indicações para o governo, várias. Errou na indicação do Sérgio Moro. Aliás, o Milton Ribeiro era uma pessoa de confiança do ministro André Mendonça, que já decepcionou muito, não por corrupção, mas pelo conteúdo das suas ações no Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente comete erros como qualquer um.
Agora, não há nenhum indício de que a corrupção esteja ligada ao presidente. Muito bem, a gente está com o Guga Noblat também nesta tarde. Boa tarde, Guga. Guga, naquele momento em que as fraudes aí foram no MEC vieram à tona, Bolsonaro falou que daria a cara a tapa, né, para defender Milton Ribeiro. Botaria no fogo. Aquela frase aí foi dita pelo presidente, deve ser muito explorada aí nessa campanha, não, Guga? Olha, a cara do Bolsonaro e assim como a campanha deles estão chamuscadas depois de hoje. E só fazendo um comentário sobre o que o Paulo Figueiredo disse há pouco, né? A fábrica, o estoque de panos da fábrica de panos acabou depois desse comentário dele. Ele conseguiu distorcer completamente a narrativa e a história e conseguiu mais uma vez apontar a culpa para o PT, falar do PT e dizer que não há nenhum indício de corrupção que envolva Jair Bolsonaro. A estratégia é essa, é fingir que esse é um escândalo que só tem a ver com o ministro Milton Ribeiro. Agora, os fatos não apontam para isso. Afinal de contas, o ministro ele ficou no cargo de ministro da Educação por menos de um ano. Ele entrou em abril, em março, ele entrou em julho só, de 2021 e saiu em março de 2022. Ele não ficou nem um ano nesse cargo. E os pastores lobistas, eles já tinham esse esquema, eles já estavam em conluio, em contato com os políticos, com os deputados e com o próprio Jair Bolsonaro desde 2019. Eles frequentaram o Palácio do Planalto, o pastor Gilmar, que é um dos presos hoje, ele frequentou o Palácio do Planalto 35 vezes. E a Câmara dos Deputados outras 90 vezes, somados dá 125 vezes que ele foi até o encontro de políticos, 35 delas para encontrar Jair Bolsonaro ou pessoas próximas a ele, o ministro na época da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Enfim, são muitos indícios de que esse esquema, portanto, ele está sendo perpetuado por muito mais tempo do que o ministro ficou no cargo de ministro. Não faz sentido querer jogar a culpa no colo do Milton. Inclusive, a gravação de áudio que estourou esse escândalo, na gravação, ele é claro, ele diz que está atendendo a esses pastores lobistas a pedido de Jair Bolsonaro. Ele deixa claro que ele está fazendo aquilo porque o presidente que solicitou. Então, como é que essa história, como é que não tem indício nenhum? Como é que essa história não tem ligação nenhuma com o Planalto? Só tem. Obviamente que só tem. Parece que quem entrou de gaiato, quem entrou no final da história, né, e acabou sendo o bode expiatório disso tudo aí é o Milton Ribeiro. Vamos ver agora o que a polícia vai descobrir. Ele pode acabar entregando a cabeça do Bolsonaro de bandeja, porque o Bolsonaro está, claro, fazendo esse papel de querer jogar a culpa nele. E está querendo criar essa narrativa de que a Polícia Federal não está aparelhada. Gente, é só ouvir o áudio do próprio Jair Bolsonaro. Há um áudio dele depois de uma reunião com os ministros, onde ele diz, da boca dele, eu não vou deixar a PF chegar nos meus amigos, chegar na minha família. Ele falou, Bolsonaro, tá claro, isso é palavras de quem está, obviamente, aparelhando ou tentando aparelhar a PF. É óbvio que a PF não é homogênea. Guga. É óbvio que ele não vai conseguir controlar tudo, mas ele controlou em boa parte.